Bom, pessoal, nesse seminário de hoje, sendo o primeiro, né, eu vou apresentar sobre um tema que se chama Sistemas Cyberfísicos, Cyber Physical Systems and Applications e suas aplicações, tá? Esse é uma nova área de atuação que, por muito tempo, ela não, atacava a computação de uma maneira mais ampla, mas nos últimos 10 anos, né, especialmente nos últimos 10 anos, essa área ela tem aquecido bastante por uma série de outros fatores, tá? Não apenas pelo desenvolvimento dela mesma, mas por tudo que tem acontecido na área, desenvolvimento avançado, né, de chips eletrônicos e miniaturização dos transistores, tá? A sobreposição de barreiras computacionais, o largo avanço de sensores, né, e o baixo custo associado, né, o advento do IoT, especialmente mais recentemente, né, o grande avanço dos algoritmos de aprendizado de máquina, da inteligência artificial como um todo, tá? Então, isso propiciou o avanço dessa nova área chamada sistemas cyberfísicos, tá? E eu vou apresentar aqui para vocês na aula de hoje um pouquinho sobre isso, né? Isso é bem uma introdução, tá? Vocês fiquem à vontade aqui ao longo da apresentação, não precisa esperar até o final, mas ao longo da apresentação fazer comentários, perguntas e dúvidas, tá? Mas o que eu vou apresentar para vocês mais é o que ela é, quais são, assim, os principais problemas, onde é que ela está atacando e as relações dela com outras áreas já bem conhecidas e estabelecidas, tá bom? É isso que nós vamos ver aqui nesse seminário, tá certo? Bom, então, sistemas cyberfísicos, pessoal, ele é a interação, tá, entre computação, deixa eu ver se eu consigo, já tem o read mode, entre computação, comunicação e processos físicos, tá? Então, ele não é só a união, ele interage intimamente sistemas físicos ou processos físicos, como aqui está indicado, né, com a computação, tá? É muito comum encontrar o termo, né, que sistemas cyberfísicos, ou CPS, são o driver, né, uma espécie de alavanca, um guia para a indústria 4.0, tá? Então, com sistemas cyberfísicos, o que nós conseguimos? Nós conseguimos fazer um monitoramento inteligente, monitorar um elemento físico, né, a partir de uma perspectiva computacional, que nós chamamos aqui de cyber, tá? E, principalmente, fazer controle sobre esse sistema físico, sobre esse mundo físico, né? Que é numa perspectiva aqui da computação, ou numa perspectiva cyber para o físico, tá? Nessa figura aqui de cima, né? Que vocês estão vendo aqui é uma planta robotizada de montagem de automóveis. Essa planta aqui é uma planta de veículos elétricos de um fabricante chamado Tesla, né? Infelizmente, esses veículos ainda não estão aqui no Brasil, pelo menos não em larga escala, né? Mas são veículos assim muito robustos, totalmente elétricos, né? Eles não usam motores a combustão, eles utilizam um mecanismo de powertrain, né? Funcionam com baterias, tá? E essa planta aqui também é muito conhecida como a planta Gigafactory, que ela fica lá no deserto de Nevada, tá, nos Estados Unidos, e ela monta os veículos de maneira totalmente robotizada. Eu não sei se pela figura aqui fica claro para vocês, vou dar um zoom aqui para melhorar, tá? Mas são os robôs aqui que vão montando os automóveis à medida que eles vão passando por essa linha de produção, tá? Isso aqui é um exemplo, embora visualmente não dá para a gente notar, mas ele também, isso daqui é comumente tratado como um exemplo de sistema cyberfísico, porque nós temos aqui elementos do mundo físico, né, são esses robôs, tá, que existem aqui aos montes, né, nós precisamos ler o que eles estão fazendo, nós precisamos de informação, precisamos de sensoriamento, tá, e com base nessas informações de sensoriamento, nós precisamos fazer atuações, nós precisamos indicá-lo. Então, nós precisamos controlar aqui velocidade, precisamos controlar força, precisamos fazer sincronismo, né, porque isso daqui é uma planta
né, de produção. Então, está saindo um carro aqui de um estágio, né? A gente, para quem já fez arquitetura, né, especialmente comigo aqui, vai entender que isso daqui é um pipeline, né? Então, nós temos os estágios, né? Então, quando um carro aqui, que é a unidade de fabricação, sai de um estágio para outro, né? Ele tem que estar totalmente pronto, porque o próximo estágio vai atuar possivelmente sobre aquilo feito no estágio anterior, né? E ao mesmo tempo que um carro vai para o próximo estágio, deve estar vindo outro aqui. Então, tem questões de sincronismo muito fortes, né? Para você ter um sistema como esse, né? Nós vemos essa foto aqui, era uma foto é uma foto real, com o sistema funcionando, e você olha aqui, ó, e você não vai identificar nenhum humano nessa foto, né? Com exceção de, possivelmente, a pessoa que tirou a foto mesmo, né? Então, uma interação totalmente robotizada, né, que precisa de controles, né, e respostas, né, muito, que não são apenas trazer informações, mas que sejam dadas em tempos adequados, tá? Então, os sistemas cyberfísicos, eles atuam nesse mundo, tá? Eles atuam num mundo onde existe um sistema físico realizando ações, né? Nós precisamos das informações, de dados, né? A partir desse sistema físico, eu preciso extrair informação, só que essa informação, ela não vai daqui para um usuário, né? Ela retorna, então a gente costuma, inclusive, chamar isso de um controle, um feedback, né? Essas informações aqui, uma vez que eu gero ela, eu tomo decisões e agora eu vou atuar sobre esse próprio sistema físico, né? Esse ciclo, pessoal, é o que diz respeito a sistemas cyberfísicos, tá bom? Como eu falei para vocês, e aqui é um exemplo clássico, né? Ele está atuando diretamente numa indústria, mas não necessariamente ele só existe nesse tipo de ambiente industrial. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês que é no cyberfísico é não confundir isso com automação industrial, né? É óbvio que ele está dentro dessa aplicação, então, o que nós vemos aqui nessa figura é uma aplicação de sistemas cyberfísicos, mas ele não atua exclusivamente aqui, tá? Eu vou tentar, ao longo dos slides aqui, mostrar outros exemplos para vocês. Como eu disse para vocês, ele é um driver, né? Ele é uma alavanca, ele estimula o avanço da indústria 4.0, que a indústria 4.0, ela está aqui, ó, tá? Nessa ponta aqui, e ela procura justamente avançar o nível de automação. Não é fazer automação, porque a automação, na verdade, começou aqui, o que nós conhecemos como indústria 3.0, tá? A automação começou aqui, tá? Mas começou aqui por meio de sistemas embarcados, né? Os sistemas embarcados tiveram um advento, a gente costuma dizer, justamente na década de 70, por causa da automação industrial, tá? Agora, na indústria 4.0, a gente tem um nível de automação, de controle, de tomada de decisão muito mais forte, tá? Porque, comumente aqui, a automação aqui era realizada para a gente tirar informações, né? Buscar informações, tá certo? Ou mesmo para fazer ações que eram perigosas para o humano, né? Então, a automação industrial aqui, ou por uma questão de rapidez, né? Gente, também. Aqui não. Aqui na indústria 4.0, nós realizamos, né, esse avanço em nível de automação, um avanço sem precedente, porque nós não queremos só extrair informações, nós queremos usar elas para agir sobre a própria indústria, para agir sobre os próprios sistemas automatizados, tá? Então, isso é o que contribui aqui para, como eu disse, né, a alavanca da indústria 4.0, né? Se vocês, esse gráfico aqui, né, ele é uma perspectiva histórica do avanço industrial. Se vocês notarem, do que é conhecido como indústria 1.0, né, ela nasce aqui no século XVIII, né, por fim do século XVIII aproximadamente. No século XIX, você tem o que é conhecido como indústria 2.0. Vocês percebem que, basicamente, nós temos 100 anos aqui para a indústria avançar. Tá? Da indústria 2.0 para 3.0, nós já estamos no século XX, mais 100 anos. Tá? Se vocês perceberem aqui, ó, disso daqui para cá, nós temos uma janela de 30 anos. 30 anos, 35 anos no máximo. Tá? Então, vocês percebam que todo esse avanço tecnológico, né, trazido junto com a ideia de sistemas cyberfísicos, né, propiciona um avanço industrial
né, que diminuiu o passo, né, ele avançava de 100 anos, né, diminuiu a menos da metade, tá bom? Isso tem um impacto na sociedade muito grande, tá bom? Bom, essa outra figura aqui, ela mostra de uma maneira mais esquemática, através de um diagrama de blocos, né, como é que é a ideia geral de sistemas cyberfísicos, né? Comumente, no sistema cyberfísico, você tem uma planta física, você tem um sistema físico, tá? Que você precisa modelá-lo, tá? Você tem que conhecer o comportamento dele, tá certo? Então, você sabe como ele atua, você sabe questões mais internas, de atraso, né, que ele sofre, de tempo, de velocidade, tá? Isso, obviamente, depende de sistema físico para sistema físico, tá? Mas você sabe as características, né, mais internas desse sistema físico aqui. Você precisa obter esses dados, então existe uma interface física, tá? Através de sensores, né? Nós obtemos esses dados, tá? Com esses dados, né, nós fazemos computação. Por que eu faço computação? Porque eu quero tomar decisões, tá? Então, dessa computação realizada aqui, eu vou extrair decisões, né? As saídas aqui são justamente decisões, né? Ou parte de decisões, tá? Para que a gente possa chegar aqui no final, tá? Então, eu obtenho dados, né? Uso aqui a computação, né? Através dos algoritmos, né? Da infraestrutura de computação em si, né? Tanto processamento quanto infraestrutura de software, né? Para tomar decisões, tá certo? E essas decisões eu devolvo para esse sistema físico na forma de atuadores, né? Então, sensores aqui sensor, por exemplo, se eu estiver controlando informações do ambiente, né? Sensor de temperatura, sensor de distância, sensor de velocidade de vento, né? Estou captando aqui informações, tá certo? E atuadores aqui é o que vão modificar o comportamento dessa planta física, tá? Por exemplo, é uma bomba de água que eu vou abrir e fechar, vou controlar a válvula, tá? É um motor, tá certo? Que me permite não só ligar ou desligar, mas, por exemplo, no caso de um mecanismo robotizado, né, um motor vai permitir que eu faça a locomoção desse dispositivo físico, tá? Então, através dessa infraestrutura aqui, né, nós temos o que nós chamamos de sistema cyberfísico, tá? Por trás, por baixo disso tudo, é inevitável que eu precise de comunicação, tá? Então, aqui está um Network Fabric aqui, porque para fazer essa computação, aquela está bem pertinho, né? Tá, a plataforma 2 está do lado aqui da plataforma 1, mas isso daqui pode estar a milhares de quilômetros de distância, então eu tenho que ter uma infraestrutura para isso, né? Por exemplo, isso daqui pode ser um sistema em nuvem, né? Que eu esteja tomando essas decisões finais aqui para agir sobre os atuadores, né? Então, preciso de uma infraestrutura. Pode ser uma infraestrutura em fog, né? Que é um termo muito utilizado atualmente, tá? Então, aqui é uma ideia geral de como funciona um sistema cyberfísico, certo? Bom, eu vou comentar isso no próximo slide, né? A gente, muitas vezes, ao falar de sistemas cyberfísicos, confunde ele com sistemas embarcados, tá? O que eu falo para vocês é o seguinte, pessoal, todo sistema cyberfísico, ele tem um sistema embarcado, tá? É que o sistema cyberfísico, o sistema embarcado, a preocupação de um sistema embarcado é com os aspectos de eletrônica, de aquisição de dados, né? Então, uma plataforma eletrônica, né, comumente, onde nós vamos adquirir dados, né, adquirir informações do dispositivo físico, né, da planta física, tá certo? E depois nós vamos enviar isso para algum local, tá? Inevitavelmente eu posso tomar ali alguma decisão também, né? Mas o propósito, né, quando a gente estuda sistemas embarcados, o objetivo é como é que eu vou adquirir esses dados, né? Que interface eletrônica eu tenho que construir, tá certo? Então, sistema embarcado, ele está dentro de um sistema cyberfísico, tá? Mas não confundam aqui como um sendo igual ao outro. O sistema cyberfísico é uma abordagem muito maior, tá? Lembrem-se dos primeiros slides que eu falei que para você fazer automação industrial, você precisa ser embarcado. Para você fazer a indústria 4.0, né, que não é só você adquirir dados, mas você tomar decisões em tempo de execução, né, sobre aquela planta física, sobre aquele sistema físico, aí você precisa muito mais que um sistema embarcado,
né? Você precisa de toda uma infraestrutura computacional que os sistemas embarcados não conseguem fornecer. Então, você precisa de um sistema cyberfísico, tá? Então, as operações de um CPS, eles abrangem, né, monitoramento, coordenação, controle e integração de tecnologias, tá? Então, sistema cyberfísico é uma abordagem muito maior, tá? Existe um termo, só para vocês terem uma noção, assim, vou abrir aqui um pequeno parênteses para comentar, ó, sistemas embarcados, tá? Sistemas embarcados datam, assim, da década de 70, tá? Dos anos 70, ok? Mais ou menos daí, tá? Sistemas cyberfísicos, tá? A primeira vez que apareceu o termo sistemas cyberfísicos foi nos anos 2000, tá? Mais ou menos em 2006. Tá certo? Então, vocês vejam, passaram aí, né, 20 e tantos anos, né? Melhor dizendo, né, 36 anos, né, para que a gente tivesse esse avanço tecnológico para gerar, né, ou para nós termos ideia de sistemas cyberfísicos, tá? Existe um outro termo que, ao falar aqui de sensores, né, de processamento, a gente, muitos de vocês vão lembrar deles e falar, olha, mas CPS não é IoT? Tá? É um termo muito comum usado hoje em dia. Não, CPS não é IoT. IoT, incrivelmente, é um termo ainda um pouquinho mais recente, né? Talvez não seja tão considerável assim, é mais dos anos aí de 2010 para frente, tá? Então, a gente não confundir aqui, não achar que estamos falando de um tempo antigo, né? Então, sistemas embarcados da década de 70, sistemas embarcados são motivados muito pelo avanço no processo de miniaturização dos transistores, tá? Sistemas cyberfísicos surgem com a capacidade, né, de você incluir sistemas embarcados, né, mas agora integrar isso de maneira mais abrangente e robusta com os sistemas computacionais, poder tomar decisão e inferir, né, e alterar de fato a planta física, tá certo? E sistemas de IoT surgem mais ou menos na mesma época, né, um pouquinho depois, com a disponibilidade, né, de vários tipos de sensores a custos muitíssimo reduzidos, né, muito reduzidos, tal que a gente possa integrar esses vários sensores, né, para, essencialmente, adquirir dados, tá certo? E enviar isso daí para geralmente, né, quando a gente pensa de IoT, a gente pensa junto com a parte I, que é a parte internet, que é a parte algorítmica, tá? Quando eu falo de sistemas cyberfísicos, não obrigatoriamente eu preciso envolver a internet, né? É muito comum nos dias de hoje, inevitavelmente, né? Mas não é obrigatório. Enquanto que a IoT comumente, né, para nos dizer sempre, você está envolvido ali com enviar esses dados para um ambiente computacional mais robusto, esse ambiente comumente é a nuvem, e aí você processa. Você processa comumente com que intuito? Com o intuito de você gerar informação, tá? Então, se vocês notarem, sistemas embarcados de IoT, tá? Eles guardam uma certa intersecção de características ali, porque o objetivo primeiro deles, né, o primordial deles, era justamente gerar informação, né? Aqui, sistemas embarcados numa escala muito menor, né, muito mais voltada assim, para um dispositivo, uma planta física, né, coisa desse tipo, e a IoT agora espalhado, né, de uma larga capacidade, e não apenas, assim, adquirindo dados de sistemas físicos, né? Vocês podem observar que os sistemas de I/O, eles foram expandidos não só para things, né? A IoT aqui justamente é pegar dados, né? É jogar na internet dados de qualquer coisa, né? Mas existe já o termo IOS, né? Que é Internet of Services, Internet of People, Internet of Content and Knowledge, tá? Isso tudo está representado aqui nessa figura, logo abaixo, tá? Então, isso daqui atuam sobre domínios, né? Todos esses I/O atuam sobre domínios muito específicos, né? Enquanto que sistemas cyberfísicos podem se aproveitar, eles podem atuar sobre esses domínios, mas de maneira assim um pouco mais abrangente. Eu capturo o dado, né? Eu consigo fazer um processamento e eu consigo atuar diretamente sobre aquele ambiente.
tá? Então, é esse ciclo, tá, que caracteriza muito os sistemas cyberfísicos. Então, quando a gente pensa assim, indústrias, né, nesse processo automativo extenso e completo, atualmente você está pensando no sistema cyberfísico. Quando você pensa atualmente em cidades inteligentes, né, que ainda infelizmente não é a realidade, mas se caminha para isso, você pensa que por trás disso daí tem sistemas cyberfísicos atuando, né, mesmo num sistema mais específico, como por exemplo um veículo, um veículo autônomo, né, um self-drive car, né, ele é um sistema cyberfísico, né, porque nós temos ali a utilização de vários sensores, né, nós temos um processamento que é muito local, tá, e nós temos, obviamente, o acionamento direto, né, com base nesse processamento, com base no que eu estou vendo do ambiente, eu vou acionando ali os freios, né, eu aciono, né, a velocidade, tá, aciono um ou outro dispositivo, se tem chuva, eu vou limpar o para-brisa, né, coisa desse tipo, tá. Então, tem tudo isso daí acontecendo dentro de um sistema cyberfísico, tá? Aqui é um mapa conceitual, a figura está bem pequenininha, mas depois eu vou deixar no final alguns apontamentos, vocês podem ir atrás dessas figuras. O mapa conceitual aqui destaca toda a abrangência de sistemas cyberfísicos, tá? Desde, assim, sistemas de feedback, né? Sistemas de feedback são comumente estudados na área de teoria do controle, tá? Isso envolve aqui, né, controlar adequadamente o sistema, saber como é que a gente monta um circuito, né, ou um circuito de controle fechado, ou de loop fechado, né, de maneira robusta, né, de maneira escalável. Nós temos questões envolvidas com segurança, tá? Segurança que tem a segurança no sentido de security, de ataque, né, de se precaver contra ameaças externas, mas também tem a segurança no sentido de safety, né, de ser algo confiável, né, que é algo que me dá confiança na execução, né, eu sei que o sistema não vai produzir resultados incorretos, né, que vai ter resiliência aí ao longo do tempo, tá? E várias outras questões aqui. Então, esse mapa conceitual só mostra a abrangência em termos de área de atuação, em termos de conceitos que os sistemas cyberfísicos exercem nos dias atuais, tá bom? Continuando aqui, pessoal, alguns desafios, umas palavras-chave aqui quando nós falamos de sistemas cyberfísicos, né? Desafios para sistemas cyberfísicos, né? Então, nós temos aqui, quando você constrói um sistema cyberfísico, o desafio primeiro que você tem é como é que você vai fazer a modelagem desse sistema físico, né? Então, eu tenho lá, no exemplo da fábrica, né? Eu tenho lá dispositivos robotizados que eu preciso, né? Eu sei que no final das contas eu vou acionar sobre ele, mas eu tenho que saber como adquirir as informações, né, e depois acionar. Então, tem uma palavra aqui que nós chamamos de dependability, né, que é como eu vou modelar adequadamente a interação entre a parte física e a parte cyber, tá? Aqui tem um exemplo, tá? Aqui tem 3 exemplos, na verdade, nessa figura aqui desse slide, de sistemas cyberfísicos, tá? Então, nós temos aqui um sistema de healthcare, né? Então, em muitas ações cirúrgicas, né, são sistemas de uma criticidade enorme, né, então está lidando diretamente com vida de pessoas, né, então, em várias ações cirúrgicas, em vários procedimentos cirúrgicos, o profissional médico, o profissional da saúde, ele precisa parar o órgão, né, ali do vivente, né, seja do animal ou de um humano, ele precisa parar o órgão para fazer alguma ação, né? E ao parar muitas vezes ele precisa parar justamente porque ele precisa de uma estabilidade para acionar, para fazer um corte, para fazer um desentupimento ou algo desse tipo, né? Então, num sistema como esse, né, quando você para um órgão que é vital, né, você acaba gerando muita criticidade, né? Se acontecer alguma falha aqui nos sistemas, né, você vai perder uma vida, tá certo? Então, o ideal seria que aquele órgão ali não parasse, né? É o que a gente costuma comumente brincar na área de computação e falar, olha, eu estou corrigindo aqui os bugs, né, com o carro andando, né? Em muitos sistemas físicos isso não é possível fazer, você tem que parar realmente, tá? Mas a situação ideal, ainda mais para sistemas como esses, sistemas críticos, é que ele não pare, tá certo?
Mas aí surge a questão, se ele não para, né, eu posso introduzir erros, né, porque eu preciso de um determinado controle sobre esse sistema. Então, o desafio para sistemas cyberfísicos é como é que ele pode modelar, conhecer todo o modelo comportamental, né, todo o comportamento desse sistema físico, de tal forma que para quem está atuando sobre ele, esse exemplo que eu dei da cirurgia, né, médica, o profissional ali, ele é o atuador, né? Ele está acionando diretamente sobre o sistema físico, né? Como é que eu posso modelar esse sistema físico de tal maneira a dar credibilidade, né? De dar o máximo de controle e detalhamento para o atuador, né? Para que ele não erre na sua ação, tá certo? Então, dependability, né? É como fazer uma interação correta entre os sistemas físicos e cybers, né? Consistência é como modelar, né, e projetar as duas partes, né, as interações entre físicos e cyber, né, como é que eu vou definir interfaces adequadas, né, e robustas para esses dois sistemas, né, reliability, que é confiabilidade, né, é a gente conseguir mensurar, né, determinar todas as interações, né, entre os sistemas físicos e cyber, tá, de tal maneira a não ser pego com uma situação de interrupção, de exceção, né, que não tinha sido previamente entendida ou modelada, tá? Compatibilidade tem a ver aqui com você fazer as interações nos momentos corretos, tá? Não geralmente sistemas físicos, né, eles atuam em outra velocidade, né, do que um sistema computacional, por exemplo, né? A gente faz aí processadores de altíssima capacidade de processamento, né, que em meio nanosegundo consegue produzir milhares, né, de dados, milhares de computações, e às vezes o sistema físico, ainda mais se for um sistema mecânico, né, ou um sistema eletromecânico, né, hidráulico, ele não vai ter toda essa velocidade, né? Então, como é que eu vou coordenar, compatibilizar esses sistemas aqui, tá, para que eu possa fornecer, fazer aquisições no tempo correto e respostas também no tempo correto, tá? E os conceitos aqui de safety e security, né, que é lidar com as falhas naturais do sistema, né, que muitos sistemas físicos, eles vão inevitavelmente falhar, né, como é que um sistema computacional, um sistema cyber lida com isso, né, e ataques, tá? Essa figura aqui, inclusive, ela mostra essas interações entre sistemas físicos e cyber aqui, tá? Muito nessa perspectiva de interações de segurança, segurança física aqui, tá? Então, olha, quando eu estou adquirindo os dados, né, de um sistema físico para o mundo cyber aqui, né, como é que eu garanto, né, que os dados não vão vir trocados? Imagina se numa aplicação, né, altamente crítica, como healthcare, né, uma cirurgia, por exemplo, feita à distância, né, o cuidado que precisa se ter para que os dados dos sensores, né, não sejam corrompidos, tá? Identificação de objetos, né, com RFID, né? Então, como é que a gente faz a segurança, né, de sistemas de um lado cyber para o lado físico, desculpe, do lado físico para o cyber, né, e aqui do cyber para o físico, tá? Aqui eu preciso garantir segurança porque esses dados aqui serão dados através dos quais eu vou tomar decisões. Né? Então, se vier um dado errado, eu posso tomar uma decisão errada. E aqui, pior ainda, porque daqui para cá já vai minha decisão. Então, aqui eu estou falando para ele, ó, não acelera. Se um atacante entrar aqui e falar acelera mais ainda, já perceberam o problema que eu posso ter. Né? Então, há de se pensar, né, há de se considerar muito questões de segurança aqui em ambientes de sistemas cyberfísicos. Tá? Um sistema cyberfísico bem trivial aqui para nós é um sistema de controle de água, né? Então, nós temos aqui uma fonte, né? Isso aqui nós poderíamos pensar como se a nossa planta física, né? Então, aqui é uma fonte de água, né? Essa fonte de água aqui, ela fornece, né, água aqui para as residências, tá certo? Ligado a essas residências aqui, eu tenho os medidores, tá certo? E eu tenho um sistema computacional aqui, tá certo? Que, para nós, aqui, nós abstraímos a questão de distância, né? Muitas vezes, essa infraestrutura computacional pode estar aqui no próprio medidor, ou não precisa estar numa distância muito grande, né? Pode estar
ali a poucos metros, né? Mas, enfim, essa infraestrutura computacional aqui, ela pode tomar decisões sobre, olha, abre uma válvula aqui de controle, né, ou fecha uma válvula, tá, porque está tendo um vazamento, ou porque não está tendo consumo, tá. Então, situações como essa, a gente resolve, né, com sistemas cyberfísicos, né. Vocês vejam, mesmo com todo o avanço tecnológico, um dos grandes problemas hoje das companhias de água, né, talvez muitos de vocês já ouviram falar disso, é um problema de saber quando ocorre o vazamento, aonde ele está ocorrendo, né, porque você passa pela rua, né, você vê lá, de repente, a tampa de um bueiro lá vazando água, só que o vazamento não é ali, né, então, onde é que esse vazamento de fato está acontecendo? Isso é um grande problema hoje para sistemas de distribuição de água, ainda é, né, e a solução disso passa por implementar sistemas cyberfísicos, ou seja, eu tenho que, essa water network, essa rede de água, né, nós temos que colocar sensores sobre ela, sensores de pressão, né, para verificar, olha, quando não está tendo pressão nenhuma aqui sobre esse sensor, e aqui está sobrecarregado, eu sei que está tendo um vazamento, né, de um lado aqui para o outro, né, então, só através do sistema cyberfísico que a gente vai conseguir suprir essas, ou minimizar, né, o impacto desses problemas nos dias atuais, tá? A área de energia, ela já tem hoje mais soluções, né, para atacar esses problemas. Esse problema também acontece na área de energia, né, mas hoje em dia os sistemas, o sistema de distribuição de energia elétrica estão muito mais avançados do que os sistemas de água, por exemplo, que é um bem que, né, nós sabemos aí o grande valor que ele possui, tá bom? Bom, continuando aqui, pessoal, quando nós falamos sobre sistemas cyberfísicos, agora eu vou falar uma perspectiva mais acadêmica, né? Quando a gente se propõe a estudar sistemas cyberfísicos, né? Para onde a gente está indo, né? Nós vamos inevitavelmente encarar aqui um dos 3 pontos, né? Que é modelagem, projeto e análise, né? Modelagem, que é estudar ferramental, teórico, metodológico, para aprender como é a maneira adequada de modelar o sistema físico, tá? Às vezes, eu tenho que fazer modelagens aqui, né, extremamente avançadas, né, que eu tenho que pegar de teorias, né, dinâmicas, termodinâmicas, teorias de controle, né, para que eu consiga absorver ou entender adequadamente o comportamento daquele sistema, tá? Então, e nós temos que interferir muitas vezes nessa modelagem, né? Porque a modelagem muitas vezes serve para um propósito, você quer estender para um sistema físico muito particular, então tem que fazer uma modelagem adequada. É só a partir da modelagem correta, detalhada de um sistema físico, que eu consigo, subsequentemente, né, implementar meu sistema cyberfísico, né? Então, o primeiro ponto é modelagem, isso envolve máquinas de estados híbridas, né, teorias de controle, tá? Aqui nós entramos na questão do projeto, né? A questão do projeto é a parte mais concreta de um sistema cyberfísico, né? Qual é a infraestrutura, né, que nós vamos usar para interagir com esse mundo físico, tá? Então, qual é a infraestrutura tecnológica adequada, sensores, como eu disse para vocês, atuadores, infraestrutura de comunicação, infraestrutura de processamento, né, redes de comunicação de dados, modos de transmissão, para que nós possamos interagir com esse sistema físico, tá? E, por fim, aqui, a análise, né, que é como a gente trata essas informações, né, do mundo físico, né, os comportamentos que são desejáveis, não desejáveis, tá? Para entender, né, o comportamento de fato desse sistema e acionar, quando for necessário, acionar sobre ele, tá? Então, o estudo, né, a pesquisa em torno de sistemas cyberfísicos, elas caminham nessas 3 linhas, tá? Em modelagem, que é a modelagem, por exemplo, ela vem muito da física, da teoria de controle. O projeto é muito da área mais operacional, de circuitos eletrônicos, software básico, coisas desse tipo, e a análise aqui volta-se a compreender, a verificar, né, se o que de fato nós modelamos é o que de fato coincide com os dados que nós estamos obtendo, tá bom?
Bom, então, aqui é só um exemplo, olha, aqui é um exemplo de uma arquitetura, de um projeto, de um sistema cyberfísico. Esse sistema aqui, ele é ele é um quadrirotor, tá? Eu optei, esse quadrirotor aqui, ele é um projeto de sistema cyberfísico construído há aproximadamente 10 anos atrás, em Stanford, e veja, coisas de 10 anos atrás, um pouco mais, até 11 anos atrás, ele já tinha uma complexidade, né, construtiva, né? Aqui vocês estão vendo um projeto, né, de um rotor na sua perspectiva de sensores, né? Então, de um lado aqui vocês estão vendo sensores, vocês estão vendo aqui interfaces de comunicação, a quantidade de interfaces, né? E aqui vocês estão vendo processamento, tá? E aqui comunicação de dados. Tá? Então, como é que o usuário vai ver o que o quadrirotor está fazendo, ou como é que eu vou acionar sobre ele? Eu vou acionar sobre essas pontas aqui, sobre o Wi-Fi. Agora, internamente, olha, né, um quadrirotor ali pequenininho, né, que a gente consegue segurar de poucos pesos ali, de pouco peso, né, mas ele tem uma infraestrutura tecnológica ali muito abrangente. Né? A gente costuma dizer que o projeto de sistemas cyberfísicos, ele é um heterogeneous blend by nature, né? Ele é heterogêneo, ele é uma mistura heterogênea naturalmente, né? Porque para lidar com todas as questões físicas, né, que esse meu sistema tem que atuar, inevitavelmente eu tenho que usar uma infraestrutura lotada aqui de diferentes sensores, diferentes modos de processamento, interfaces e assim por diante, tá? Eu vou mostrar depois mais alguns outros sistemas, agora de uma maneira um pouco mais abrangente, para a gente ter uma noção muito disso, né?